Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de citação direta. Primeiro, o que é uma citação? Citação, segundo a BNT, é uma menção no texto de uma informação extraída em outra fonte, ou seja, nas obras que vocês vão usar na confecção do seu trabalho científico. O que é uma citação direta? É a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, ou seja, quando nós copiamos não só a ideia, mas o texto do autor que nós estamos usando no nosso trabalho científico. O que é uma citação direta curta? É aquela que tem até 3 linhas. Como é que ela vai aparecer no texto? Primeiro com aspas, espaçamento 1,5, fonte 12. Tá? No caso aqui, a fonte de onde vocês tiraram, ela pode aparecer no início. Vocês poderiam colocar aqui para Safiotti, abre aspas, as evidências, tá, etc. Ou aqui no final, tá? Isso fica a critério do aluno. Aqui eu tenho um modelinho de uma obra com 2 autores, tá? 2 autores. Inclusive, esta obra, o autor tem grau de parentesco, olha, Cretela Júnior e Cretela Neto. Então, no caso aqui, o grau de parentesco ele vai aparecer junto na referência. Como são 2 autores, eu vou separar o primeiro do segundo por ponto e vírgula, e depois do autor para a data com vírgula. Observem esses espaçamentos, porque eu coloco o ponto e vírgula, espaço, ano, vírgula, espaço, p ponto, espaço. Tem gente que deixa tudo grudado, tá? Se eu tiver uma obra com 3 autores, eu vou separar o primeiro do segundo e o segundo do terceiro com ponto e vírgula, depois aqui vírgula, ano e página. A página é obrigatória porque a citação é direta. Eu posso também colocar os autores no texto, né? E já posso colocar a fonte aqui, ou 2003, página 27 aqui embaixo. As 2 formas são corretas. Agora, a citação longa. O que é uma citação longa? A citação longa é aquela que tem mais de 3 linhas. Observem nesta citação que ela tem um recuo de 4 centímetros, que você vai fazer isso em layout de página, recuar 4 centímetros. Fonte 10 e espaçamento simples, ok? No caso aqui, o autor veio aqui no final, mas você poderia deixar no parágrafo anterior, no texto também. Tá? Eu até deixei aqui para fazer o recuo, tirando as aspas, né? Só para mostrar como é que faz, que muita gente tem dificuldade. Vocês vão vir em layout e vão recuar 4 centímetros para a esquerda, ok? Volta aqui no início, a fonte é 10 e o espaçamento simples, ok? Só para mostrar como é que faz. Aqui eu tenho uma citação direta, que é de material de internet que não tem autoria, tá? Então eu vou abrir esse material da Folha de São Paulo. Observe que nós não temos autor aqui nessa matéria, tá? Como é que eu vou fazer essa citação? Primeiro, é bom evitar esse tipo de citação, mas se não tiver jeito, vocês vão seguir a BNT, que já regulamentou esse tipo de coisa. Observem aqui no exemplo que a primeira palavra do título é editorial, tá? Então, a primeira palavra do título, segundo a BNT, vai vir toda em letra maiúscula. Aliás, 3 pontinhos, porque veja como é que vai ficar na referência. O título é maior. Vírgula. Se o título só fosse editorial, a vírgula já viria aqui, tá? O ano. E no caso aqui, está na primeira página. Tá? Apesar de não estar escrito, né? Nesse caso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o ideal é até fazer uma citação indireta, porque aí a página não é obrigatória. Eu resolvi grifar baixa escolaridade, ou seja, negritar. Nesse caso, o grifo ele só é possível nas citações diretas, tá? Nas cópias fiéis. Então eu vou dizer de quem é o grifo. Grifo nosso, porque fui eu que negritei. Lá no artigo da Folha de São Paulo, isso aqui não está negritado. Pessoal, tem um modelo aqui
que além de não ter autoria, não tem ano, tá? Então, eu vou mostrar o texto aqui para vocês. É um tipo de material, tá vendo? Aqui tá o título, a história da internet, tá? Não tem ano de publicação. Mas aqui no texto ele vai mostrar diversas datas. Ele está contando a história da internet. A data mais recente é a 2010. Então, significa que esse texto não foi escrito antes de 2010. Então, eu tenho uma data provável. Pode ter sido escrito em 2011 ou 2014, nós não sabemos. Vou colocar aspas porque a cópia é fiel. Eu já fiz aqui a referência de como fica material de internet sem autoria determinada e sem data. Então, história, 3 pontinhos porque o título continua. O ano, observe que vem com ponto de interrogação. E aqui nós temos um problema, não tem página. Portanto, isso aqui não poderia ser colocado como citação direta. O correto é você fazer uma citação indireta porque ela não vai prever página. Eu não posso colocar uma citação sem página, ok? Então, eu só estou colocando esse modelo para dizer para vocês que eu não posso fazer uma citação direta de um texto que não tem página. Mas eu peguei também para mostrar como é que a gente vai citar uma referência em que o ano é um ano provável. E aqui, eu deixei isso aqui de propósito para mostrar para vocês que o hiperlink na referência ele tem que ser tirado. Então, você vai pegar o mouse aqui na direita, vai clicar e vai remover o hiperlink, tá? Vai ficar pretinho. E você vem e coloca o sinal de menor e de maior, tá? Que é o que a BNT propõe, para a sua referência ficar correta, tá? Só para mostrar para vocês, já que em toda citação eu preciso ter na referência a indicação de que obra foi que eu consultei. Pessoal, eu vou falar para vocês aqui de uma citação que é tirada de material do governo federal, do governo estadual, do governo municipal ou de entidades, de associações, de sindicatos. Então a gente chama isso de pessoa jurídica. Nesse caso, a Constituição, né, da República Federativa, nós vamos entrar como Brasil. Se fosse de Minas Gerais, Minas Gerais, de Varginha, Varginha, assim por diante. Eu vou pegar a obra aqui, a Constituição, tá? Eu tenho os elementos aqui da referência, ok? Tudo certinho, então eu vou fazer a referência corretamente. Por isso que eu até citei aqui embaixo para vocês verificar que Brasil vai aparecer tanto na citação quanto na referência. Eu estou aqui na Constituição, tá? Página 11, e eu tenho aqui, né, a parte que eu quero usar no meu trabalho, tá? Então, tem que coincidir a página citada aqui com aquilo que efetivamente acontece no texto original. O recorte é um recurso que nós usamos nas citações diretas, curtas ou longas. O que é o recorte? É quando a gente suprime uma parte da citação. Como nós estamos copiando na íntegra, é necessário dizer quando a gente recorta um pedaço do texto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no livro do Quitaneiro, né, nós temos aqui a citação, as formulações teóricas, vida social, vírgula. Aí, eu recortei esse pedaço aqui até aqui. Portanto, observe que tem o colchetes, com vírgula antes e vírgula depois, e vou copiar até meios intelectuais aqui, tá? Observem. Quando você fizer isto, é necessário dizer na sua citação que você recortou. Mas uma informação importante é que o recorte, ele deve ser feito quando você não copia a frase inteira, tá? Agora, se você copiar a frase inteira, não é necessário colocar recorte. Pessoal, eu vou mostrar para vocês um modelinho de citação da citação, ou seja, é quando o autor, que você está usando, também já copiou de outra pessoa, ou pelo menos se baseou em outra pessoa. Nós temos aqui o artigo do Batista Júnior, que está disponível na internet, e nós vamos usar esta citação aqui. Não há dúvida, tá? Observe que globalização está entre aspas, né? E aqui a mentira também está entre aspas. Aqui está a fonte de onde o Batista Júnior tirou esta referência, ok? Então, observem, foi copiado na íntegra, e o que estava entre aspas lá virou apóstrofo, porque no caso da citação, a aspas é sua,
Por que não tem aspas aqui? Porque é uma citação longa e, além do recuo de 4 centímetros, a citação longa não tem aspas, a fonte é simples e, aliás, a fonte é 10 e o espaço é simples. Então, eu vou colocar primeiro o autor, que de fato é o dono dessa ideia, né? Citado aqui no texto que nós estamos usando. O ano, também citado lá, apud, que significa citado por, observe que não é itálico, a BNT não coloca em itálico. Aí o autor que eu estou lendo, o ano do autor que eu estou lendo e a página do autor que eu estou lendo, ok? Então é necessário colocar todas essas informações para que eu tenha a referência completa, né? Observem aqui uma informação importante, neste caso não tem local de publicação na obra que eu estou usando, né? Ele dá as referências, mas não coloca o local, então eu tenho que dizer que não tem local, sem local, ok? Obrigada.